Pastora Márcia, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor. O tema é a vida, a nova vida. Amém? O tema é a nova vida. E nós estaremos lendo em Romanos, no capítulo 12, do 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixa que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós estaremos dando continuidade naquele livro maravilhoso, aquele livro lindo também, junto com a nossa Bíblia linda, maravilhosa, que essa não pode faltar em nossas vidas, que é o alimento perfeito para nós. Nós estaremos compartilhando falas de algumas irmãs, de psicanalista também, e também o livro da Michele Tito, não? A escritora desse livro que somatizei, e agora o caminho da cura. Nós estaremos dando continuidade. São temas que precisamos hoje, mais do que nunca, nós cuidarmos que a nossa alma, principalmente a nossa mente, o nosso coração, porque hoje nós vemos que está muito avançado, como tenho falado no trabalhos passado, na mensagem passada, e nós vamos dando continuidade nessa palavra. Como diz assim, a fala de Valdineia Cursino, psicanalista clínica e mentora de mulheres. Nós estaremos lendo aqui, sentimentos podem nos adoecer. A somatização nada mais é que o efeito das emoções sobre o corpo. E o corpo dizendo aquilo que não conseguimos falar. Por isso, a importância de cuidar de nossas emoções, evitando cultivar raiva, mágoa, ansiedade, melancolia, medo, tristeza e outros sentimentos adoecedores. Devemos viver uma metanoia, como nós lemos a palavra do Senhor em Romanos 1,12, transformar-se por dentro, além das aparências, mudar o próprio pensamento e ideias. Aqui nós vemos que muitas vezes, como se diz um dia em casa, eu estava pensando comigo mesmo, nós somos um povo mais fingido da terra. Ninguém conhece o meu problema, você não conhece, eu não conheço o teu, a sua dificuldade, não conhecemos. Mas Deus, Ele contempla tudo isso em nós. E muitas vezes, como diz aqui, os sentimentos podem nos adoecer. A somatização nada mais é que o efeito de emoções sobre o corpo. O corpo dizendo aquilo que não conseguimos falar. E muitas vezes nós não conseguimos falar para uma pessoa, para Deus, ou para um líder espiritual, ou para uma psicanalista, um psicólogo, uma pessoa que está na área, como se diz. Não conseguimos desabafar. E nós vimos aqui que isso vem adoecendo muita gente, mas é muita mesmo. Até crianças, adolescentes, jovens, envolvidos com essa situação, com essas emoções totalmente destruídas em suas vidas. Como nós vemos aqui, não conseguimos falar, colocamos para fora. Mas nós vimos aqui no Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando nós oferecemos nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que este é o culto racional nosso, nós mostramos para o Senhor, elevamos a Ele tudo
tudo que se passa conosco. As nossas mazelas, as nossas dores, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas queixas, as nossas decepções. Tudo nós levamos ao Senhor, como oferecemos ao corpo dele, vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões do mundo. O mundo, a Bíblia vai em contramão do mundo, porque Deus quer o melhor para mim, melhor para você. Mas temos uma dificuldade enorme de chegar até Deus, de contar para Ele, mostrar para Ele. E muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar a nós mesmos, não conseguimos ver. Estamos aí sofrendo, batalhando, como se diz aqui, ó. Por isso a importância de cuidar de nossas emoções, evitando cultivar. Ter esse mal como um bichinho de estimação na nossa vida. Cultivar a raiva, cultivar mágoas, cultivar ansiedade, melancolia, medo e tristeza e outros sentimentos adoecedores. Muitas vezes nós é mais fácil cultivar, é mais fácil nós alisar, ai, tá doendo, estou com dor, e ficar com aquilo, estou com raiva, estou com ódio, estou com mágoa, estou com ansiedade, eu estou com melancolia, medo, tristeza. Nós mesmos falamos estou. É mais fácil nós dizer eu estou assim, estou assado, do que nós chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero cultivar essa raiva em mim, eu não quero cultivar mágoa, eu não quero cultivar ansiedade, eu não quero cultivar melancolia, medo, tristeza e outras coisas mais. Eu não quero. Eu estou passando por isso, mas o Senhor tem poder para me tirar disto. O Senhor tem poder para me curar. Como se diz, não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixam que Deus os transforme pela renovação da mente. Deixa que Deus cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida do teu coração, cuide da tua vida. Como eu digo, é fácil. Nós muitas vezes temos passado por situações que eu falo: não, eu não aceito isso na minha vida, não admito. Eu tenho falado que eu não gosto de sofrer. Quando eu aprendi a agradecer a Deus pela dor, foi libertador para a minha vida. Porque nós somos cheios de melancolia, nós somos cheios de sentimentalismo, nós somos assim. Mas quando o Espírito Santo foi esclarecendo isso na minha vida, fazendo eu ver, e olha, estou nesse processo há anos e vem vindo há anos, e nós vamos morrer no processo. Mas o que importa é que cada dia nós vamos vencendo uma batalha nas nossas vidas. Vamos morrer no processo, mas nós vencemos. Hoje é uma coisa que do Senhor nos liberta, amanhã é outra, e assim sucessivamente. Vamos sempre depender de Deus, vamos sempre estar dependendo dEle, vamos sempre estar falando com Ele. E nós vemos aqui que devemos viver em uma metanoia, transformar-se por dentro, além das aparências, mas por dentro. E quando nós aprendemos, amados, a agradecer, o Espírito Santo me orientando, agradeça pela dor. Quando a dor chegava até mim, que enquanto eu reclamava e ficava, ai, Senhor, me liberta dessa dor, aquela dor continuava em mim. Mas quando nós aprendemos a agradecer a Deus, te agradeço por ela dor, te agradeço por isso. Sermos gratos ao Senhor, pedir ao Senhor transformação da nossa mente, do nosso coração, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é ela? Vontade perfeita de Deus, porque fazer a vontade de Deus, amados, é libertador em nossas vidas. É libertador. Eu não vou dizer que nós estamos livres de angústia, de aflição, como foi falado aqui, de sentir raiva, de sentir mágoa, de sentir ansiedade, melancolia, medo, tristeza. Nós não somos livres disso. Mas quando nós conhecemos um Deus que tudo pode, um Deus que cuida dos seus filhos, cuida de nós, é transformador. Porque quando nós chegamos a ficar com raiva, nós não vamos cultivar ela. Nós passamos por isso,
Ficamos com raiva? Sim. Como nós não? Somos seres humanos. Nós somos dotados de sentimentos, feitos, criados, mas nós não podemos cultivá-los. Não podemos massageá-los. Não podemos dizer, está aqui, fica aqui, não, eu não mudo, não vou mudar, não vou, eu sou assim, eu sou assado. Não. Muitas vezes, quando eu falava, Deus coloca uma parede de fogo, uma muralha sobre o meu sentimentalismo, porque nós somos muito sentimental. E qualquer coisinha nos afeta, qualquer coisinha nos fere, qualquer coisinha nos põe para baixo, qualquer coisinha nos deixa muito mal. Mas quando nós pedimos ao Senhor, nos proteja, coloca muralhas de fogo em nossas voltas, no nosso sentimentalismo nos fortalece, que nós podemos ser gratos quando vier a dor. E quando clamava o Senhor, essa experiência que eu tive quando eu comecei a clamar a Deus, comecei a agradecer a Deus pela dor, a dor ia embora, saía com muita mais facilidade, porque doendo, ela se vai. Quando nós oramos para alguém que nos fere, com alguém que nos machuca, nós passamos a amar essa pessoa mais do que nós amávamos. Um amor maior sucede sobre nossas vidas. Nós somos transformados por dentro, além das aparências. E para por aí, não, nós continuamos buscando transformarmos, renovação da mente, porque tudo que comanda em nossa mente, o nosso coração, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vimos esse comentário, tem outros comentários aqui também que eu gostaria de passar também para vocês, que para alcançarmos vida plena é essencial cuidarmos também dos nossos sentimentos e emoções, pois somos o reflexo destes. Algumas dores no corpo hoje certamente já doíam na alma há algum tempo. E é real. Eu tinha uma dor de estômago. Uma dor de estômago, quando tacava, eu não podia comer nada. Mas nada mesmo eu não podia comer. Comer tudo que comia fazia mal. Tudo que comia fazia mal. Era muito triste quando ficava assim. Era muito difícil, não tinha o que tomar, beber. Fui no médico, quando eu fui ao médico, um gastro, aí ele olhou para mim e falou assim, é isso, e eu queria já que ele me passasse já um remédio já, e eles não fazem isso, né? Eles já pedem uns exames, mas eu precisaria, eu não podia fazer os exames, eu queria um remédio, eu estava em busca de um remédio, eu queria um remédio para me aliviar daquela dor. Eu queria que ele me desse, passasse, não, toma esse remédio aqui que você vai ser livre dessa dor. Não, eu queria um remédio. Ele falou, não, eu não posso te dar, você tem que fazer os exames. Mas eu não podia, não tinha como eu fazer os exames, não dava certo para fazer esse exame. Saí de lá, paguei uma consulta, mas ele não passou a receita. Eu queria uma receita que me aliviasse aquela dor. Que vira e mexe, ela estava atacando o meu estômago. Fui na farmácia, aí ele falou para mim, antes de eu sair, ele falou para mim assim, viu, essa enfermidade, isso daí, essa dor é emocional. Fui para a farmácia, quando eu cheguei na farmácia, nem quase abri a boca, o farmacêutico falou assim, essa enfermidade é emocional. Mas me passou um remedinho, tá tudo bem, ele me deu o remédio, passei, tomei esse remédio. Melhorou, amados? Não, continuou, voltou. Ele amenizou a dor, mas voltou a continuar a sentir dor. Voltou a continuar sentindo a dor. Aí um dia eu me posicionei e falei, não, isso é emocional. Para você ver o quanto nós temos dificuldade de nos enxergar e de nós levarmos no trono. Isso não é porque nós deixava de orar, não. Porque nós estávamos orando, lendo Bíblia, jejuando. E olha a dificuldade que nós temos de nos enxergar, de nos posicionar. Eu conto vida minha. Temos essa dificuldade de posicionar. Vai sofrendo e quer correr atrás dos remédios de coisas mais fáceis. Com Deus que tudo pode. Aí, quando eu tomei a posicionamento, eu falei, não, eu não aceito. Isso é emocional? Depois de tanto sofrer, é emocional? Pois eu não quero isso na minha vida, Pai. Eu não aceito essa enfermidade em mim. Se é emocional, eu não aceito. Eu não admito que ela vai sair daqui em nome de Jesus. Ela se já
sumir da minha vida. Irmãos, amados, isso faz já anos. Ela se foi. É por isso que eu digo que nós temos dificuldade de nos enxergarmos e enxergarmos um Deus que tudo pode. Muitas vezes pregamos, falamos, mas nós não conseguimos nos enxergar. É por isso que hoje nós temos que pedir: Senhor, abre nossos olhos espirituais, faz-nos ver aquilo que nos está fazendo mal, aqueles que nos está ferindo, aquilo que está nos machucando. Aquilo que a sensibilidade nos machuca, ela nos fere, dói. Não há remédio que podemos tomar para passar essa dor. Não existe. Aí ameniza, mas volta. Mas quando nós levamos, transferimos essa dor para aquele que morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, é diferente, ela desaparece de nossas vidas. Mas nós temos que posicionar. Deus está vendo o que nós estamos passando? Tá. Eu orava, eu jejuava, lia a Bíblia. Mas não conseguia me posicionar. E é isso que eu e você, nós precisamos posicionar. Se algo está te ferindo, se algo está te machucando, se é sensível em certas áreas das vossas vidas, começa a olhar dentro de si e pedir: Senhor, me ajude. Porque essas mulheres que têm deixado esses textos aqui para nós, a Michele Tito, ela passou por enfermidades também emocionais, por isso que ela escreveu este livro, por isso que essas pessoas deixaram isso aqui para nós. Algumas dores no corpo hoje, certamente já dói na alma, há algum tempo, onde flora em nossa carne. Que médico nenhum, remédio nenhum vai curar, somente Deus. Por isso que nós temos que pôr para fora. Essa fala é de Eurisvania, França. A Lei de União de Mulheres da Assembleia de Deus, Mato Grosso. Nós vimos também, aqui está um livro útil e bíblico, onde Michele Tito nos apresenta sua experiência pessoal de que a mente e o corpo não podem ser separados, pois o corpo é o local onde a mente descarrega toda a sua energia. Deixa o Eterno falar com você. Tudo isso é junto. A mente e o corpo não podem ser separados. Você fica daqui, você fica desse outro lado, pois o corpo é o local onde a mente carrega todas as energias. Deixa o Eterno falar por nós. Como aguenta? Não aguenta. É tantas coisas, tantas emoções, tantas decepções, tantos problemas, tantas coisas, e nós não transferimos, não deixamos Deus falar conosco. Mas quando nós nos posicionamos, Deus entra com a providência sobre as nossas vidas. Nós vamos ler aqui também, aqui está, aí nós vimos aqui de Michele, mas quem escreveu foi a fala de Denise Martins. Ela também falou isso. Seja nossa vida de devoção e meditação à palavra de Deus, adoração, comunhão, amor e perdão ao próximo, para termos um verdadeiro equilíbrio emocional. O perdão. É Gisele Couto, também que escreveu essa fala. Deixamos também perdão. Muitas vezes o perdão faz nos adoecer, nos enfermar até mesmo e a óbito por falta do perdão. E o amor, e a comunhão, a unidade, a adoração a Deus, a comunhão, a meditação da palavra do Senhor. E muitas vezes nós meditamos ou lemos, mas nós não conseguimos enxergar. Então pedimos: Senhor, abre nosso entendimento, faz-nos enxergar. Muitas vezes nós não sabemos orar, buscar e clamar ao Senhor. E perdão ao próximo, para termos um verdadeiro equilíbrio emocional. Amar o próximo. Decidimos que a somatização é tudo aquilo que se sente na alma. Exemplo, medos, traumas, conflitos, emoções. E não colocamos para fora por medo de sermos mal interpretados por várias ações. O que vão pensar de mim? Adoecemos por aquilo que não falamos. E muitas vezes não falamos com Deus. E eu quero ler aqui no Salmo 32:3. Para nós finalizarmos, Salmo 32. Aqui o Salmo 32 é Salmo de Davi.
Bem-aventurado de quem recebe o perdão. Diz aqui, ó, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Se nós calarmos, como que nós vamos? Envelheceram os ossos, adoeceram os meus constantes gemidos todo dia. Então, quando nós colocamos, amados, nas mãos do Senhor, toda a nossa dor, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que o remédio não pode solucionar, tudo aquilo que o médico não pode resolver e você não pode resolver, leva ao trono da graça, leva ao Senhor, procure alguém da área também para que possa te ajudar a sair dessa situação que você se encontra. E nós vimos aqui que a somatização é tudo aquilo que se sente na alma, exemplo, medos, traumas, conflitos, emoções, e não colocamos para fora por medo de serem mal interpretados. E quantos homens e mulheres estão sofrendo assim, porque essa situação não é só mulher que passa, homens também, por ser machista, não querem dar o braço a torcer, não querem se humilhar, não querem descer. Interpretados várias razões. O que vão pensar de mim? Adoecemos por aquilo que não falamos. Que Deus nos ajuda a falar sempre com Deus. Olha, Senhor, dentro do meu coração, a minha vida é tua. Eu quero sanidade na minha mente. Transforma a minha mente. Dai uma transformação na minha mente, o meu coração. Eu entrego a ti, papai. Fale com ele. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.